Nesta aula eu vou te ensinar uma técnica para você desenvolver o domínio natural da fala e conseguir se comunicar com clareza e confiança para uma ou para 1000 pessoas. Não importa a situação, você vai falar bem. Essa técnica vai te ajudar a vencer aquela insegurança que bate toda vez que você precisa se expressar e não está na sua zona de conforto, não está se sentindo bem confortável. Você vai conseguir transmitir as suas ideias com clareza, com confiança e o melhor, as pessoas vão parar para ouvir aquilo que você tem a dizer. E para quem é essa aula? Para você que é professor, advogado, infoprodutor, instrutor de academia, líder de alguma equipe ou profissional da saúde. Olha só o que a Lívia, que foi minha cliente, falou depois do desafio de falar para 300 pessoas. Fui convidada a falar para quase 300 pessoas usando um microfone, coisa que eu nunca gostei. Fui, falei e cumpri o desafio. Bom, e como é que eu vim parar aqui e ajudar as pessoas a falarem bem? O meu nome é Bruna Silva, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz. Lá atrás, quando eu entrei na faculdade, eu imaginava que eu fosse trabalhar com crianças que tinham alguma dificuldade para falar. No entanto, por acaso, eu acabei entrando em uma iniciação científica em voz e foi ali que eu descobri o quão prazeroso, o quão satisfatório é dar voz às pessoas. Desde então me especializei em voz e acabei abraçando junto a comunicação. Nessa jornada eu percebi que apesar da gente falar desde os primeiros anos de vida, dificilmente alguém para te ensinar sobre como cuidar da voz ou como falar bem. Parece que é algo óbvio, que tem que ser intuitivo, que é só ir falando que você já vai falar bem, que vai melhorar a sua comunicação. Mas não é bem assim e provavelmente você já percebeu isso. A voz é um instrumento. A comunicação é uma habilidade. Como toda habilidade, ela pode e deve ser aprimorada. Hoje você vai aprender um conjunto de técnicas que eu uso com os meus clientes no consultório para que você fale bem, de forma segura e também natural. E aqui eu já quero deixar bem claro que falar bem não é falar como um locutor, como um jornalista, nem performar como um ator. Muito menos copiar o jeito de falar daquela pessoa que você admira, ok? E o que é então falar bem? Falar bem é a facilidade em ser compreendido. Quanto menos a pessoa precisar se esforçar para entender aquilo que você fala, mais ela vai prestar atenção em você, mais ela vai guardar aquilo que você diz. Pode observar, as pessoas que falam bem, elas deixam um tempo entre as falas, elas dão umas pausas para a gente refletir sobre aquilo que foi dito, elas falam mexendo a boca para que o som saia bem produzido e enfatizam aquilo que é mais importante. Tudo isso facilita a compreensão. E sabe o que é mais legal disso tudo? É que você pode ser essa pessoa que fala bem. Quer saber como? Papel e caneta na mão que agora é hora de muito conteúdo. Para falar bem, você não precisa daquele pode, não pode da comunicação. Ah, você não pode falar com as mãos aqui ou ali, você tem que falar desse jeitinho. Esquece isso. Essas regras engessadas vão fazer você falar mais como um robô. Não vão te fazer falar bem. Para falar bem, você deve seguir 3 passos. O primeiro é saber o que você quer alcançar com aquela fala. Você quer motivar a pessoa a agir? Quer inspirar? Quer fazer uma pergunta? Tem que saber o que você quer. Segundo, conseguir gerenciar as suas emoções, ou seja, não ser dominado pelo nervosismo que pode aparecer na hora de falar. Tem técnicas para gerenciar essas emoções. E o terceiro é alinhar 3 conjuntos de elementos: a voz, o corpo e o conteúdo. E são nesses 3 pontos que a gente vai trabalhar nessa aula. Toda vez que você fala, você causa um impacto em quem te ouve. Esse impacto é causado pela forma como você usa o seu corpo, a sua voz e como você organiza suas ideias, ou seja, voz, corpo e conteúdo. E eu vou te mostrar aqui nessa aula o que você precisa ajustar em cada um desses elementos para conseguir falar bem. Nós vamos começar com os elementos da voz. E o primeiro vai ser a articulação, que é a forma como você mexe a boca ao falar. Eu vou falar uma frase. Aliás, vem comigo, fala aqui junto comigo. E se você estiver no meio de outras pessoas e não quiser, você imagina que está falando comigo. Mas vamos juntos, ó. Nós vamos falar a frase:
Quem se comunica bem conquista as melhores oportunidades. Só que a gente não vai falar desse jeito. A gente vai falar mexendo pouco a boca, com pouca articulação. Vamos lá? Quem se comunica bem conquista as melhores oportunidades. Percebe como parece que a gente falou com certa preguiça, insegurança? E é exatamente isso que a gente transmite quando a gente não mexe bem a boca na hora de falar. Insegurança. E isso dificulta o outro a entender. Lembra que falar bem é a facilidade em ser compreendido? Pois é, para falar bem tem que mexer bem a boca. Mas cuidado, porque se você começar a falar assim, exagerando demais nos movimentos, isso pode parecer um certo exibicionismo. E da mesma forma, se você falar assim com os dentes travados, você pode transmitir certa agressividade. Para transmitir segurança, o ideal é uma articulação precisa, ó. Quem se comunica bem conquista as melhores oportunidades, sem exagerar e sem faltar. O segundo ponto que vamos abordar da voz é a respiração. A voz ela é produzida pela passagem do ar, que quando passa aqui vibra as pregas vocais. Se eu não coordeno bem a respiração com a fala, eu posso falar assim, ofegante, e isso vai transmitir uma ideia de ansiedade, nervosismo. E às vezes eu nem vou conseguir falar tudo o que eu quero, porque vai faltar ar. Então, vai anotando aí, ó. Nós já passamos por 2 pontos. A articulação e a respiração. A respiração ela tem que estar coordenada com a fala. E agora nós vamos para um terceiro ponto da voz, que é a entonação. A forma como eu modulo a minha voz. A entonação ela é responsável por transmitir os sentimentos da fala. Imagine que você chegou em algum lugar e a pessoa diz assim para você, ó: "Nossa, que surpresa te encontrar aqui!" Agora imagine que você chegou nesse mesmo lugar e foi recebido da seguinte maneira. Você foi recebido com a mesma frase, porém ela foi dita assim, ó: "Nossa, que surpresa te encontrar aqui!" Mesma frase, sentimentos diferentes, concorda? Observe então no dia a dia como você modula a voz e se os sentimentos que você tem gerado são os sentimentos que você deseja gerar realmente. Ainda sobre a voz, vamos agora falar do volume. Volume ocupa espaço. Quando você usa um volume reduzido, fala com um volume mais baixo. E aqui eu vou abrir um parêntese para te contar que essa pode ser uma ótima estratégia para chamar a atenção. Todos nós humanos somos naturalmente curiosos. Então, quando você está falando e de repente começa a falar assim, com esse tom confidencial, parece algo secreto. E aí, automaticamente, as pessoas prestam atenção em você. Você mesmo. Aposto que quando eu comecei a falar com volume mais baixo, se você já tinha começado aí a dispersar, a sua atenção voltou aqui para o vídeo, não foi? Pois é. Como eu tinha dito, volume ocupa espaço. E aí, se eu falo o tempo todo com volume reduzido, é como se eu não alcançasse o outro. E isso gera uma sensação de insegurança, desconforto. Por outro lado, se eu falo alto demais, é como se eu invadisse o espaço do outro. A gente tende até a afastar quando alguém chega falando muito forte, já reparou? O ideal é um volume que seja adequado ao ambiente, para que você consiga alcançar as pessoas sem invadir o espaço delas. Então, na voz passamos pela articulação, respiração, entonação, volume e agora vamos para a velocidade. E você está anotando aí? Deixa tudo registrado. A velocidade dita o ritmo da fala. Em momentos que você precisa de mais dinamismo, pode ser interessante você falar um pouco mais rápido. Já nos momentos em que você quer explicar algo, quer detalhar, aí principalmente se você for explicar algo complexo, aí pode desacelerar. O cuidado que tem que ter é de não falar tão rápido, sem movimentar bem a boca a ponto de sair atropelando as palavras. E nem falar tão devagar, de forma que faça o outro parar de prestar atenção. Cada pessoa tem o seu ritmo. Geralmente, pessoas que são mais dinâmicas, elas tendem a naturalmente falar mais rápido. E as pessoas mais tranquilas tendem a ter uma fala mais lenta. E o legal é que você consiga, dentro do seu ritmo, fazer variações. Ora mais rápido, ora mais lento. E agora, nós vamos falar do corpo. O que é importante observar e como o nosso corpo deve se portar durante a fala? A postura. A sua postura está condizente com aquilo que você fala? Olha só que exemplo interessante esse aqui. Se eu falar assim, ó: pode ficar tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. Pode confiar em mim. Você não vai acreditar em mim. Sabe por quê?
Quando a gente tem o verbal, as palavras falando uma coisa, e o não verbal, o corpo, falando algo diferente, o não verbal sobressai. Então você acaba acreditando mais no meu corpo do que no que eu estou dizendo. Você acredita no que eu digo quando o meu corpo, os meus gestos, a minha postura reafirmam aquilo que eu estou dizendo, quando está tudo coerente. Agora, quando tem uma contradição, é o corpo que causa mais impacto. Então, se eu falo que eu estou super triste, mas com um sorrisão no rosto, você vai acreditar no que você viu e não no que eu te falei. Além da postura, precisamos observar também os nossos gestos. Os gestos, eles têm que ser livres, espontâneos. Eles vão ilustrando, vão desenhando aquilo que você vai falando. Por exemplo, você vai enumerar e eles mostram que você está enumerando algo. Ó, vai falar isso, aquilo outro. Vai falar algo que ainda vai acontecer, seu gesto mostra isso também. Então os gestos devem ser espontâneos e desenhar a sua fala. Quando que os gestos roubam a cena? Quando acontecem na frente do rosto ou então quando é um gesto muito espalhafatoso. E também quando começa a mexer muito nos acessórios. Você já viu? Às vezes tem alguém falando, até nos stories mesmo a gente vê isso. E aí a pessoa começa a mexer na correntinha, na aliança. E aí, a depender da situação, isso pode chamar mais atenção do que o próprio conteúdo. Por fim, vamos falar do conteúdo. Lembra que falar bem é ter facilidade em ser compreendido? A forma como você organiza suas ideias pode deixar a sua fala mais fácil de entender ou não. Como você organiza suas ideias? O nosso cérebro ele precisa de uma lógica para seguir, que na maioria das vezes é construída por um início, meio e fim. Ou seja, a sua fala tem um início, tem um meio, tem um fim. Está clara essa organização? Porque se não tiver, pode ser um sinal de que a sua comunicação está confusa. Outro ponto importante a se observar em relação ao conteúdo são palavras que viram barreiras verbais. Ao invés de querer te ouvir, elas fazem as pessoas quererem tampar os ouvidos. São palavras ou expressões que podem chamar mais atenção do que o conteúdo porque elas se repetem, como nos vícios de fala, por exemplo. Né, a pessoa fala tanto e aquilo vai se repetindo. Tá, bom. Podem ser também expressões que carregam algum tipo de preconceito. Então fique atento para que você não crie barreiras verbais ao falar. Falamos de voz, corpo e conteúdo. Viu como é tudo como um quebra-cabeça? Cada elemento vai se encaixando. Com essa técnica de deixar corpo, voz e conteúdo alinhados ao seu objetivo de comunicação, você vai conseguir falar e ser compreendido. Vai falar bem para uma ou para 1000 pessoas em qualquer situação. E se você gostou e quer mais, quer conhecer o seu estilo de comunicador, gerenciar as emoções e ter o passo a passo para treinar e desenvolver cada um dos recursos para falar bem, com segurança e naturalidade, eu vou te apresentar agora o Comunicação Fora de Série. E só um spoiler! Quando eu te falar das trilhas vocais, você vai querer logo entrar e praticar logo. Vamos lá! O Comunicação Fora de Série é um treinamento das habilidades que você precisa desenvolver para conseguir falar bem, com segurança e também com naturalidade. Começa com uma lupa na sua comunicação. Eu vou te direcionar a conhecer e entender o seu estilo de comunicador. Quais são os seus pontos fortes e quais aqueles pontos que precisam de mais atenção para melhorar. É aqui, inclusive, que muita gente entende porque sempre achavam que essa pessoa estava xingando ou porque não conseguiam passar confiança quando falavam. É aqui que a gente entende tudo isso. Depois, vamos para as respostas de controle. Aqui eu te ensino técnicas para você conseguir gerenciar as suas emoções e não deixar o nervosismo tomar conta. Se o nervosismo te domina, ele consegue alterar a sua voz, o seu corpo e o seu raciocínio. Não deixe isso acontecer, você precisa ter resposta de controle. Já se conheceu como comunicador, já sabe gerenciar as suas emoções, hora de treinar os seus recursos da comunicação. Aqueles que vão causar um impacto no outro para você conseguir ter o domínio natural da fala. Tem exercícios e estratégias para cada um dos recursos. Eu te direciono a fazer os exercícios que vão treinar a sua voz, o seu corpo e a melhor forma de embalar, de entregar o seu conteúdo. E agora chegou o momento de te falar das trilhas vocais.
que eu fiz? Eu separei trilhas específicas para cada profissão. Uma trilha vocal para professor, uma trilha vocal para advogado, uma trilha para infoprodutor, que são as pessoas que trabalham com conteúdo digital, outra para instrutor de academia, outra para líder de equipe e uma trilha para profissionais de saúde. E o que são essas trilhas vocais? Eu peguei todo o meu histórico de prontuários e fui analisar quais que eram as principais queixas que esses profissionais tinham, o que precisavam ajustar na sua comunicação. E baseado nisso eu criei as trilhas. Essas trilhas nasceram de anos de prática baseada em evidência. Agora que você já entendeu como funciona, você sabe que tem uma trilha vocal específica para a sua profissão. Você tem a chance de se aprofundar para ter uma comunicação clara e conseguir transmitir as suas ideias com confiança. Vou explicar agora como o curso Comunicação Fora de Série funciona. O Comunicação Fora de Série é um treinamento 100% online. Assim que você se inscreve, você recebe o login e a senha no seu e-mail e pode acessar as aulas do seu celular, do computador, do tablet, de onde você quiser. É tudo muito prático e você já tem o acesso imediato. As aulas estão gravadas e são divididas por módulos. No módulo inicial, nós temos alguns conceitos e práticas fundamentais, como os elementos da comunicação, escuta ativa, assertividade, intenção. Depois, trabalhamos o gerenciamento das emoções, por meio da resposta de controle. Então, é feito o levantamento do seu perfil de comunicador por meio de teste de estilo de comunicador, roda da comunicação e outros testes que você preenche. Depois de saber o básico da comunicação, conseguir gerenciar as emoções e se conhecer como comunicador, nós vamos para os próximos módulos dos recursos vocais, verbais e não verbais, onde vamos praticar juntos exercícios e estratégias para desenvolver cada um desses conjuntos de elementos. E as dúvidas você pode colocar abaixo de cada aula, ou seja, assistiu a aula, ficou com alguma dúvida? Já manda ali mesmo que eu te respondo já sabendo sobre qual é o assunto que você ficou com dúvida. E ali você já elimina essa dúvida. Pode perguntar o quanto quiser. Não tem limites para dúvidas, afinal eu quero que a sua comunicação seja sem limites. E talvez você esteja se perguntando se você consegue fazer porque você é tímido. E eu te respondo que esse treinamento é ideal para você. Porque você vai ter toda a liberdade para treinar sozinho e ao mesmo tempo vai ter o meu suporte para conduzir o seu treinamento. E depois que treinar, você vai perceber que tem todas as ferramentas necessárias para falar com segurança. Então aquele medo que vinha só de pensar em ter que abrir a boca para falar com uma ou com 1000 pessoas, vai ser substituído por uma sensação de eu posso, eu consigo. Depois você vai me agradecer. Eu sei que hoje, com essa revolução digital que está acontecendo, boa parte da nossa comunicação está nas redes sociais. Então, para que você se comunique também por esse meio, eu gravei um bônus chamado Fale no Vídeo, onde você vai aprender algumas técnicas que vão te levar a falar bem e de forma natural em vídeos, seja para redes sociais, aulas online, o vídeo que você precisar gravar, você vai estar preparado. E você também vai ter acesso ao desafio Destrave a Comunicação, que é um conjunto de atividades sugeridas para você ir treinando a sua comunicação nas situações do dia a dia. Além disso, uma fonoaudióloga especialista em voz não poderia deixar de fora o bônus Masterclass sobre como cuidar da voz, que é essencial para todos os profissionais que fazem o uso repetido da voz e precisam de cuidados ainda mais especiais com ela, como os professores e advogados, por exemplo. E você pode achar que com todos esses bônus e conteúdos dentro do curso, o valor do curso pode ser alto. E vale bastante mesmo. São aprendizados que você vai levar para a vida toda e com certeza vão te fazer melhorar a sua performance no trabalho. Imagina o quanto ter uma comunicação eficiente pode te fazer ser mais respeitado no seu trabalho, conseguir uma promoção ou até mesmo cobrar mais caro pelo seu serviço, já que os clientes vão enxergar o quão bom realmente você é. Essa é uma possibilidade real e cada vez mais perto para quem domina a comunicação com clareza e com confiança. O preço do curso não é nem 1/10 do quarto do quanto ele vai te ajudar nesses objetivos. O quanto vale valorizar o que você já dedicou anos e anos da sua vida para construir
que é a sua carreira. Eu quis que o preço fosse bem acessível, principalmente para quem entrar nessa primeira turma para construirmos juntos essa história. Então, se você quer fazer parte dessa turma e alcançar o domínio natural da fala para que você fale bem em qualquer situação, seja para uma ou para 1000 pessoas, clique no botão abaixo aqui e se inscreva. Você vai cair nessa página aqui e preencher com os seus dados e dados de pagamentos. Depois é só abrir o e-mail que vai chegar e seguir todas as instruções de acesso. E caso você não se identifique com o método nos primeiros 7 dias ou tenha algum problema e precise desistir do curso nesse período, você pode pedir para cancelar a sua inscrição. Aí você vai ter todo o seu dinheiro de volta. É sem risco para você. Então, clica no botão aqui embaixo e vem transformar a sua comunicação para deixar essa insegurança de lado e transmitir as suas ideias com clareza e com confiança.